Gente, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que chega junto com o fim do ano, né? O consumismo e muitas vezes o consumismo desenfreado. É aquela fase em que as vitrines chamam a gente, as promoções aparecem por todos os lados e a gente sente quase que uma necessidade, uma obrigação de comprar, de presentear, de gastar. Mas assim, até que ponto isso é considerado saudável? Como equilibrar o desejo de celebrar, mas com responsabilidade financeira e o melhor, emocional? Hoje eu converso sobre isso com a psicóloga Bruna Borges, que está aqui comigo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, muito Seja obrigada muito pelo bem-vinda, convite. Bruna, vamos começar falando sobre essa questão do fim do ano. Por que que nesse fim de ano aumenta tanto esse consumismo? As pessoas realmente... Você sente essa necessidade que as pessoas têm de comprar, principalmente nessa época do ano? Sim, acho que tem alguns fatores. Um principal do comércio, né? Então, propagandas, né? Então, existe muito esse olhar voltado ao comércio, ao aquecimento, quanto também o ter mais dinheiro por conta do 13º, que existe também essa questão, né? Mas também as festas, a necessidade do presentear que você comentou. Então, como que eu não vou dar nada? Como que eu chego de mãos vazias? Né? Que pessoa serei eu? Então, isso também é muito a nossa cultura. Durante o ano, eu não chego de mãos vazias na casa de alguém. Leva alguma coisinha, nem que seja um pedaço de bolo, alguma coisa. No Natal não é diferente, no Ano Novo, né? Como um momento comemorativo. Então, isso vai gerando muito uma necessidade de compra, né? Então, eu preciso, né? Essa ideia de uma necessidade básica, que não é uma necessidade básica, né? Por mais que a gente saiba, mas vai gerando essa angústia de eu preciso gastar. Acho que a gente viu uma prévia disso agora na Black Friday, inclusive, né? Exatamente, que ela não é, eu falo que a Black Friday ela não é inocente. Ela vem nessa época do ano exatamente para alimentar mais ainda, né? As ofertas, o fim do ano, o 13º que cai já na sexta-feira que a Black Friday acontece, né, Bruna? Exatamente. É totalmente pensado, né? Sim. Então, existe um comércio, obviamente, por trás, né? Para instigar, para não gerar, né? E o ponto principal que eu acho que começa a gerar um problema emocional é a angústia, porque você começa a ficar angustiado de como eu não vou aproveitar aquela promoção, como que eu não vou aproveitar aquilo, né? E antes, na televisão você poderia assistir a propaganda ou não, agora a gente é bombardeado, né? No celular, os aplicativos, as redes sociais, a todo momento tem uma promoção, tem uma grande oportunidade, uma coisa incrível que dá a ideia de que você vai ser um grande bobo se você não comprar. Exatamente, você vai perder a oportunidade da sua vida se você não comprar aquilo, né? Só que toda semana tem a oportunidade da sua vida. Exatamente, tem que tomar muito cuidado, viu, minha gente? Bruna, o que acontece no nosso cérebro? Porque tem a questão da dopamina também, né? Assim, de ter uma felicidade momentânea ali. Por que essa recompensa também ela dura tão pouco, né? Porque tem essa necessidade. Gente, eu digo por mim mesma, assim, eu sou um pouco consumista. Eu já me vi em momentos angustiada. Sei lá, tô estressada com alguma coisa, vou comprar alguma coisa. Mas pra quê, né? Você precisava daquela coisa, né? Muitas vezes a gente compra, inclusive, sem precisar. O que acontece no cérebro quando a gente compra alguma coisa? Na verdade, o processo começa antes. Começa no momento em que eu preciso da fuga. Então, a compra, quando ela vira uma fuga, então eu não estou conseguindo lidar com o que está acontecendo, seja uma angústia, seja uma dúvida, seja um questionamento, um momento difícil que eu estou passando. Então, eu quero alguma coisa que me faça esquecer o que está acontecendo. Então, aí eu vou atrás de algo que me faça isso, né? Então, a gente faz muito isso com a comida. Também, né? E também com as compras. Então, eu estou angustiado, vou dar uma volta no shopping, mas não posso sair sem uma sacola. Exato. E aí começa a andar ali e procurar alguma coisa que preencha de alguma forma aquele vazio, ou até mesmo que retire aquela angústia daquele momento, aquela ansiedade. Então, aí começa. Aí, quando você compra, vem sem a dopamina, que é muito parecida da dopamina do exercício físico. Só que do exercício físico, ela perdura por mais tempo. É só naquele momento mesmo da compra. Então, só que se você não tomar cuidado, isso vai ficando viciante, ainda mais hoje que a gente não precisa ir em algum lugar comprar, né? Pelo celular a gente já compra e quando chega em casa parece que é presente, porque você já nem lembra mais que você comprou, chega na sua casa e aí você recebe. Inclusive existe essa questão da doença mesmo em relação ao consumismo, né? Assim, como tem pessoas que são viciadas em jogo, viciadas em droga, tem gente que é viciada em comprar, que é uma coisa que a pessoa precisa tratar, é uma coisa um pouco mais profunda. Que eu acho até legal a gente falar sobre isso no próximo bloco. Já tá chegando a participação de vocês, estou gostando e daqui a pouco eu volto com esse assunto de hoje, tá bom? Agora a gente volta para o nosso assunto de hoje. Eu quero saber o resultado parcial da enquete, Gustavo. O que será que o pessoal está votando por aí?
Será que o pessoal de casa, Ana, gasta muito em presentes no final do ano? Por enquanto, 37% dizendo que sim e 62% dizendo que não. O pessoal tá comportado, hein, Ana? Olha, controlado o nosso público, gostei de ver, eu quero saber, eu quero entender como que vocês fazem para se controlar, se vocês acham que não vale a pena. Me conta, me manda uma mensagem, me manda uma fotinho também, me conta se você gasta muito, por que que você gasta muito e se você não gasta, que é a maioria do nosso público, por que que você também não está gastando? Eu quero saber, tá bom? Com a hashtag Falando Nisso, você concorre a esses 2 ingressos do cinema, então não esquece da hashtag tudo juntinho para concorrer aos 2 ingressos do cinema que eu sorteio no último bloco, tá bom? E tem perguntinha para a psicóloga Bruna, que está aqui comigo no estúdio, direto do Açaí Colinas. Vamos ver. Tô aqui no Açaí Colinas com o Luiz Paulo, quero saber se você é uma pessoa consumista. Eu não me considero muito consumista, não. Você compra só aquilo que precisa. Só o que precisa, quando tá na hora de comprar ali, eu acabo tendo que comprar, não tenho o que fazer. Então é mais por uma necessidade a sua compra. É. Aí se são coisas que eu gosto, sempre a gente quer comprar, né? Então eu acabo reservando dinheiro para aquilo que eu gosto, mas não é muito frequente. Ó, vimos 2 coisas bacanas. Compra quando precisa e também reserva dinheiro para comprar. Isso é uma boa estratégia para fugir do consumismo? E aí, Bruna? É uma né? Tá fazendo certo. Sem sombra de dúvida, uma excelente estratégia, né? Entender quais são suas necessidades, o seu limite financeiro, quais são suas prioridades, né? O dinheiro é a principal questão que a gente precisa entender quais são as prioridades financeiras, né? Então, gastar com aquilo que a gente gosta é muito bom, né? Mas quando eu entendo quais são as minhas prioridades, eu consigo manejar. A questão maior é quando eu não estou bem emocionalmente. E esse é um ponto muito importante. É muito fácil, de certo modo, no dia a dia, conseguir fazer isso quando você está mais racional, suas emoções estão equilibradas, né? Mas, como disse o doutor, né? Às vezes a gente está mais ansioso, mais angustiado, mais estressado e a gente quer um alívio emocional e o dinheiro acaba sendo uma forma mais simples e mais fácil. Então, ter um bom controle financeiro é muito difícil quando você não está bem emocionalmente, né? Então, aí é importante que a gente trate não só necessariamente como uma forma de não gastar, mas sim entender o porquê daquela compra, né? Na psicologia a gente fala muito que todo comportamento ele tem um ganho. Então, eu sempre faço alguma coisa para ganhar algo frente àquilo, alguma né? recompensa, né? Não vou para academia e fico lá 1 hora para não ganhar nada, né? Então, tudo que a gente faz é para ter uma recompensa. Então, o que você está ganhando com isso, né? Então, estou me apertando para dar um presente de Natal para alguém. Por quê? Qual que é a necessidade? O que você quer mostrar com isso? O que você quer ganhar com isso? E a mesma coisa na compra, né? Então, no dia a dia, mas por que eu preciso disso, em teoria? Será que eu preciso mesmo? Que ganho? O que eu espero receber disso? Então, se não tem esse questionamento, a gente vai muito pelo emocional, realmente acaba acontecendo uma compra ou outra, né? Até mesmo as madrugadas, tem muitas pacientes que passaram aí pela fase de amamentação, cuidado com os filhos, ou pacientes com insônia, a madrugada ali sozinho, fica mais angustiado, sem o que fazer, acaba comprando. Então é importante entender muito essa funcionalidade. Que bom que o público está muito controlado. Exato. Ou não vai mais gastar porque já gastou tudo na Black Friday também. Também tem isso. Já gastou o que tinha para gastar e agora está se controlando. Agora tá na economia. Gente, essa coisa de noite que a gente vai rodando o celular e vai vendo compras e compras e compras, fica aguçando mesmo o nosso consumismo. É terrível. Gustavo, vamos ver a mensagem e a participação do meu amigo Lucas, que chegou pra gente? Lucas Sanseverino participando do nosso programa. Oi, querida Ana, Gustavo. Oi, Lucas, tudo bem? Estou por aqui amando o programa. O hábito de comprar muito pode ser passado de pais para filhos? Aqui em casa eu tenho os 2 exemplos. Um que economiza e a outra que ama gastar. Beijo, saudade. Beijo, saudade, meu amigo. Um casal, ele é sempre composto por uma pessoa controlada e a outra pessoa não, né? Isso tem uma coisa de pai passar para filho, assim, uma coisa genética. Na verdade, é comportamental, né? Se você vê seus pais fazendo, você vai repetir, né? Exatamente. Né? Não é questão de genética, mas é questão de ambiente, né? O ambiente, ele nos ensina muito. Você pode muito bem ver seu pai gastando e se endividando muito, por exemplo, e aí você ficar com dificuldades de gastar, né? Ter uma relação difícil com o dinheiro, quanto também você pode aprender que aquele é o jeito de viver a vida. E aí, consequentemente, ter alguns problemas financeiros. Mas, sem sombra de dúvida, o ambiente influencia demais. Seja para que você consiga ser mais econômico ou então para que você gaste. Aí, quando você tem os 2, como é o caso dele, né? Aí pode ser que você consiga, quem sabe, um equilíbrio, aprendendo um pouco mais como equilibrar, né? Em que momento economizar, em que momento abrir um pouco a mão. E aí que é o ideal da gente busca, né? Normalmente. E eu vejo que a compra, né, como a gente está falando que ela é muito ligada à parte emocional, as pessoas se comparam demais também, né? Com rede social hoje em dia, daí vê a pessoa comprando ou viajando ou tendo aquela árvore de Natal agora no final do ano.
Daí a pessoa fala, eu preciso também disso, por que ela tem, eu não tenho, eu preciso ter a melhor, a mais bonita. Tem muito essa questão da comparação, né, num âmbito social, né, Bruna? Sim, o desejo de mostrar, né, do evidenciar ali, é exatamente primeiro para que eu sinta que eu também estou naquele patamar, que eu estou pertencente, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de pertencimento hoje com as redes sociais. Ao mesmo tempo que eu sei de tudo, sei sobre tudo, participo de tudo, ao mesmo tempo eu não pertenço a lugar nenhum. Então, ao mesmo tempo, ali também na rede social, a pessoa mostra a árvore com link já para você já comprar a árvore, né? Exato. Ela mostra a quem montou a árvore dela e também já está ali. Então, tudo vai sendo muito simples e facilitado a compra. E isso acaba gerando um ponto de angústia de, nossa, mas já está ali, é tão lindo, por que eu não vou aproveitar? Por que eu não vou fazer? E aí, nesse ponto de comparação, acaba sendo muitas vezes para uma foto, né? Às vezes você não precisa daquilo, você não vai fazer um uso, mas, nossa, eu vou ter uma foto bonita, né? Então, eu vou ter uma foto bonita para eu postar, as pessoas vão ficar contentes, vão ficar felizes, porque na rede social vai ser curtido, vai ser comentado, aquilo vai viralizar de alguma maneira, né? E muitas vezes não tem nem a ver com a pessoa. Às vezes, quantas vezes eu, pelo menos, já comprei algo que eu achei a princípio maravilhoso, que alguém postou, quando eu coloquei em mim, eu falei, nossa... Às vezes não é para você aquilo que você viu, né? A gente tem que entender isso também, né? E a nossa individualidade é a coisa mais linda que tem, e que existe. Exatamente. Quando a gente consegue entender e perceber isso, a gente se encontra muito nesse aspecto. Porque senão você olha, coloca ali em você e fala, nossa, não tem nada a ver, ou nem combina com a minha casa, que coisa horrível. E aí você tira uma foto e aproveita só aquele momento no momento da foto. Exatamente, gente. Legal, né? Eu tô gostando das dicas aqui e tô amando a participação de vocês também. Eu vou colocar uma na tela agora, da Conceição Freire. Boa tarde, hashtag não. Olha, ela não tá gastando agora no final de ano, já foi consumista, agora tá mais controlada, só o essencial. Muito bem, viu, Conceição? Obrigada pela participação aí de todo dia. A gente adora a sua companhia. E usou a hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos do cinema. Obrigada, viu? Gostei. Tá controlada. Eu preciso aprender com você, inclusive. Tô aqui no Açaí Colinas com a dona Maria Aparecida, que bom ter você com a gente aqui, que está inclusive com a listinha de compras. Eu sempre venho com essa lista, porque eu já fui mais consumista do que agora. Depois que me aposentei, não tem mais espaço para ser muito consumista. Mas mesmo assim, se você ver, eu tenho uma listinha, mas tem um monte de coisa assim Você vai acrescentando. que eu vou... Não é um monte, é pouca. Por exemplo, esse Panetone, delicioso. é presente para uma pessoa especial. Eu falei, não, aí eu vou sair da minha lista. Mas o resto eu procuro entrar na lista. Eu amei isso, não é muito legal ter a Porque lista. senão você viaja na maionese. E viaja. quando você viu, você gastou dinheiro que às vezes até estraga na sua casa. Verdade. Você não vai realmente querer mais aquela... Ou se você vem com fome também, enche bem minha barriguinha antes de vir no mercado. Entendeu? Olha, dicas boas, mas essa listinha aqui, ó, Essa lista ela é especial, importante, ainda mais para presente importantíssima. de Natal, que a senhora até vai dar um panetone. Vamos no estúdio ver se é umas técnicas boas para evitar o consumismo. É boa sim, porque eu passei a economizar muito. Olha, tem lista... Ó, tem aqui, por passada. ela já é, dona Maria Aparecida. Olha Vamos ver aqui. com o nosso convidado, então, se é ou não é. Tá, veja lá e peça para eles experimentarem, Vamos lá. tá? A gente amou ela, sério. Muitas figura. dicas boas. Comer antes de ir no supermercado também é uma ótima dica, porque senão a gente vai com fome e quer comprar tudo, realmente. Exatamente. Listinha para controlar os gastos, porque senão a Sim. gente viaja na maionese, como ela disse, não é, Bruna? Exatamente. Boas dicas, né? Ótimo, inclusive para fim de ano, né? Listar as pessoas que você quer presentear, realmente são pessoas que você vai encontrar, você tem uma importância para você dar esse presente, o que você pode presentear, porque eu acho que o que mais acontece de um gasto excessivo agora de fim de ano, que talvez algumas pessoas mudem aí na enquete depois, nossa, eu não comprei presente para aquela pessoa. Aí já é dia 23, por exemplo, e aí você vai naquele tumulto do shopping, ou naquele momento que todo mundo já aumentou o preço das coisas porque sabe da procura. Então, é uma situação em que acaba gerando um gasto que você não prevê. Então, se você faz uma listinha, coloca o nome de todo mundo, opções de presente, pesquisa os preços, né? Então, quando que vai chegar tempo para você comprar? Então, aí acaba sendo uma compra muito inteligente e muito pautada. O problema é quando é na emoção. Nossa, mas aquela pessoa me deu presente, eu não vou dar um para ela. Não tenho como comprar, mas, nossa, ela me deu, vou ter que dar também. Exatamente. E aí você sai correndo no shopping para comprar alguma coisa e quando vê, você gastou o que não podia. E, inclusive, acontece muito isso. Chega no dia 23, o que você falou, todo mundo já aumentou o preço, porque sabe que dia 23 você vai correndo comprar alguma coisa. Então, Exato. organizem-se e controlem-se. Vamos ver a participação de vocês aí de casa, Gustavo?
Da Marisa Sanseverino. Querida Ana Flávia, boa tarde. Sou consumista consciente. Procuro as promoções. Mesmo nos momentos de fuga, nunca excede. Risos, beijos. Um beijo pra você, tia Marisa. Muito bem, está controlada. Muito bem. Vê as promoções e vai que vai. Que mais que a gente tem aí, Gustavo? A Tânia Manfra. Eu recebo pouco pela responsabilidade que eu exerço na profissão. Por isso eu valorizo meu dinheiro nesse mundão. Está usando a hashtag falando nisso, inclusive está concorrendo aos nossos ingressos, que eu vou sortear no próximo bloco. Obrigada pela sua participação, viu, Tânia? Tem isso também, né? A responsabilidade, isso faz muito parte também, gente, porque isso faz mal pra gente se a gente fica endividado. Tem que ter essa responsabilidade financeira, gente. E é aquilo, né? A gente tá tudo subindo de preço, o nosso salário não tá aumentando, né, Bruna? Isso também causa uma angústia, a gente estava falando da angústia e também a insegurança, né? Essa questão da comparação e da angústia, de tenho que dar um presente e tal, isso te dá uma certa insegurança também, né? De não ser boa o suficiente naquele Natal, de não estar presente o suficiente naquela festa por conta disso, né? Sim, e aí entra o que eu comentei sobre o significado e o fator emocional do presente, né? Porque aí como que eu não vou oferecer, como que eu não vou dar aquilo, então a pessoa acaba muitas vezes não analisando melhor, né? E não sendo honesto, porque não tendo a honestidade, porque muitas vezes a gente quer fazer aquele Natal, né, de comercial, que aí tem que ter a árvore cheia dos presentes embaixo, como que vai estar cheio de presente e não vai ter o meu ali, como que eu não vou contribuir, não vou colocar, não vou participar. Então tudo isso vai gerando uma angústia muito grande. E a questão realmente do trabalho, né, um ponto que ela falou, né, sobre a questão do quanto você ganha, se ajustar. E muitas vezes, como as coisas estão subindo de preço, muitas vezes a gente tem que reajustar novamente e passar por esse processo. Agora, ainda mais em fim de ano, que a gente quer presentear, a gente quer ser legal, a gente quer ser divertido, acaba sendo um pouco mais difícil mesmo. E olhar com carinho para a sua realidade também, né, minha gente? Se encaixar aí os seus padrões de vida dentro da sua realidade. Gustavo, o que mais que a gente tem de participação? A ela de Taubaté, boa tarde, hashtag falando nisso. Sou uma pessoa super consumista. Sou do tipo que se eu ganhar R$1.000, eu quero gastar R$2.000. Faela do céu, é isso, é para você que a gente quer conversar hoje, entendeu? Porque acontece muito isso, e isso é uma fuga emocional também, né, Bruna? Sem sombra de dúvidas, né? Quando eu não quero encarar o que está acontecendo e eu preciso muito daquela compra pelo bem-estar que ela vai me gerar, pelo que as pessoas vão olhar, vão gostar. Então, o prazer de eu colocar uma roupa nova para ir num lugar diferente, das pessoas comentarem sobre como eu estou vestido ou sobre o que eu tenho. Então, o olhar do outro, que os outros vão ver, vai me tornando quem eu sou e não eu ser por eu mesma. Exatamente. Então, eu vou precisando muito das coisas, do ter, para então me sentir bem. Te aconselho muito a procurar ajuda, porque senão essa dívida pode ser que em algum momento fique muito grande, se isso realmente for uma coisa recorrente. É verdade, porque tem a parte do consumismo de alguém que tem ali o dinheiro para gastar, que é consumista, claro que precisa se controlar, e tem igual a Rafaela que mandou mensagem aqui pra gente, que quer gastar mais do que recebe, que também já é um outro problema. Então, controlem-se, eu espero que esse programa sirva de alerta para vocês, tá bom? Estamos falando aqui sobre consumismo e eu quero ver a sua participação. O que a gente tem por aí, Gustavo? O Renato Júnior mandou a mensagem dele. Olá, Ana, quando que o Lucas volta? Semana que vem, hein, Renato? O Lucas tá de volta aqui. Ele ainda respondeu sua perguntinha do início do programa, hein, Ana? Ana, eu gosto mais do sábado. Mandou a hashtag sim, muito. Uma vez caí na lábia do vendedor e comprei um celular. Depois eu achei um celular igual por 80% do que paguei. Ele ainda pergunta, como evitar esse impulso, miserável vendedor? Renato Júnior que está sempre aqui com a gente. Você gosta do sábado? Eu também adoro sábado, viu, Renato? Obrigada pela sua participação. Você usou a hashtag falando nisso, está concorrendo. Bruna, vamos falar sobre isso? Uma técnica simples para a gente conseguir controlar um pouco esses impulsos que tem muito a ver, gente, essa compra com a nossa parte emocional. Uma técnica simples que a gente possa ter para dar uma controlada nesses gastos nesse fim de ano. Acho que a melhor nesse momento é você sair da loja. Vai embora do shopping, gente, vai pra casa. E não pega o celular. Não, fala o seguinte, se você tá ali, você não pensava em comprar, você não estava naquela ideia de comprar, então, seja o vendedor, seja aquele anúncio apareceu para você, sai dali, sai daquele aplicativo naquele momento, sai da loja, passeie um pouco, pensa realmente eu preciso, eu quero isso, ou até mesmo pelo próprio celular já vai pesquisando preços. Muitas vezes em uma loja que você consegue online, se apresenta na própria loja física, você
pega um desconto, você consegue um valor menor. Então, para não estar ali por aquele impulso. Então, a melhor forma de controlar seu impulso, a sua ansiedade e o seu prazer daquele momento, né, de fazer a compra ali naquele instante, é realmente você sai ali um momento, fala, não, vou ver mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. Infelizmente, os vendedores, se estiverem me escutando, vão me odiar nesse momento. Desculpa, vendedores. Mas você sai ali um pouquinho, pensa realmente, eu quero isso, eu pensava em comprar, tenho como pagar, e aí você analisa melhor. A mesma coisa nos aplicativos de celular também. Quando você tiver ali, aparecer um anúncio, você começar a navegar, sai ali, vai, bebe uma água, pesquisa em outros lugares e vê se você realmente precisa. É o poder do autoconhecimento também, por isso a importância também de ter um acompanhamento psicológico. E quando a gente se conhece, a gente começa a entender os gatilhos que faz com que a gente consuma, compre, fique à mercê dos nossos sentimentos, né? Então o poder do autoconhecimento também é muito bom na hora de se controlar. É igual fazer dieta. Sem dúvida. Eu falo, não é? É igual fazer dieta também. A gente tem que se controlar daquele prazer momentâneo para um bem maior depois. Isso o mesmo acontece nas compras, viu? Gustavo, o que mais que a gente tem por aí? Do Francisco Reis, mandou o depoimento dele. Não sou consumista. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, não compro. Não tenho cartão de crédito. Ó, é uma boa tática também, viu, Francisco? Não ter cartão de crédito, porque senão a gente cai no parcelamento, vai se parcelando e perde a perder de vista as nossas parcelas. O que mais que a gente tem por aí, Gustavo? A Jaqueline Ribeiro mandou hashtag falando nisso e hashtag não. Quando eu tenho vontade de gastar além da conta, eu pergunto, será que eu preciso? Será que eu vou ter como pagar? Aí eu desisto. Muito, eu gostei dessa dica também, se perguntar, será que eu tenho como pagar? E desistir na mesma hora, né, gente? Tenha um autocontrole, eu sei que é difícil, mas adorei sua participação também. O que mais que a gente tem aí, Gustavo? Maria Inês de Guaratinguetá. Boa tarde, eu vou controlando o ano todo. Cada pagamento eu guardo um pouquinho. E quando chega o final do ano, dá pra fazer um final de ano maravilhoso com a família. Muito bem, Maria Inês. Agora, uma boa experiência aí de quem se controla, de quem se planejou para fazer um gasto consciente, tá? Que é isso que a gente está alertando vocês. O que mais que a gente tem, Gustavo? A Luciana, não sou de gastar, sou vista como mão de vaca. Daí chega dezembro, meu aniversário, eu me permito comprar roupas, mas não compro nada pra ninguém. E também não gosto de amigo secreto. Hashtag falando nisso, daqui a pouquinho eu vou sortear os ingressos. Você tá participando, viu, Luciana? O que mais que a gente tem aí, Gustavo? Ainda dá tempo, Ana, da nossa última perguntinha de hoje, hein? A Rosângela, o que me deixa mais tranquila, feliz, em paz, é saber que eu não estou pendurada em dívidas. Não sou consumista, gosto de comprar, mas gosto mais ainda do meu controle. Passeio, visito lojas, gosto de tomar meu cafezinho saboroso, compro o que necessito. E também não sou presa a marcas caras. Black Friday não me diz nada, se não preciso de nada. Um beijo. Muito bem, Rosângela. Gostei do seu autocontrole, da sua consciência. O nosso público hoje está dando uma lição aqui de moral na gente. Uma coisa que eu estava pensando também, Bruna, sobre as crianças, né? Como a gente controla também o consumismo para as crianças, que vê o Papai Noel, que vê o presente, que quer tudo. O pai e a mãe também têm esse papel de controlar esse consumismo dentro da família, né? Sim, porque a criança ela tem um encantamento e ela não tem o saber, né, o quanto aquilo custa, o quanto que é o valor, né, financeiramente, muitas vezes ela não tem essa compreensão. Então, acho que com a criança muito entra a negociação. Só que se eu não consigo negociar comigo, quanto mais vai ser difícil negociar com o meu filho. Sim. Porque aí eu vou me sentir um pai ruim, que não estou dando, que não estou oferecendo, né? Então, por isso que é o primeiro passo da gente, para a gente conseguir fazer com os filhos. Mas também organizar, olha, nesse momento vai ser um presente, escolhe um, né? Conseguir entrar com a criança numa loja sem ela pedir todos os itens, né? Então, isso é uma educação que tem que ser bem aos poucos e também a criança ter a consciência do quanto também aquilo custa, não necessariamente financeiramente só, mas o quanto aquilo custa de tempo. Então, eu estou indo trabalhar, olha, para eu comprar isso que você quer, eu vou ter que trabalhar mais tantos dias. Para a criança entender o quanto também a ausência, a não presença, aquilo também existe um valor para aquele presente acontecer e chegar, né? Então, ó, gente, controlem-se assim emocionalmente vocês adultos e já vão passando isso para as crianças, para que elas também não deixem cair no emocional delas, essa questão do consumismo que já é passado aí de comportamento dos pais. Bruna, quero muito agradecer a sua presença hoje, foi muito bacana o nosso programa. Espero que tenha servido de alerta. Obrigada, viu? Sim, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Olha, agora dentro de todas as participações, vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou os nossos pares de ingresso, aliás, o nosso par de ingressos para o cinema. Rufem os tambores, quem que foi hoje? Valéria! Parabéns, Valéria! Você ganhou um par de convites para o cinema para curtir esse cineminha. Não seja consumista no cinema, viu? Vai de leve na pipoquinha. Obrigada pela participação de todo mundo, pela companhia de vocês. Amanhã eu volto e conto também com a companhia de vocês, tá bom? Um beijo, boa tarde, até amanhã.